Boa noite a todos, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em paz e dando continuidade então, aqui na nossa noite de estudos de segunda-feira, dando continuidade ao estudo dos apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Mateus. Mateus, ele foi um dos 12 apóstolos de Cristo, E ele é o autor do primeiro dos 3 evangelhos sinóticos. Sinóticos é resumido. Os outros 2 são de Marcos e Lucas. No evangelho, Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa Deus está conosco. Mateus, também chamado de Levi, é filho de Alfeu, conforme os evangelhos de Marcos e Lucas. Em Marcos diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletória e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 27 e 28, está escrito o seguinte. Passadas essas coisas, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletória, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus ele era um coletor de impostos do povo hebreu, durante a dominação romana. Então, durante a ocupação romana, que se iniciou em 63 a.C., no ano 63 a.C., com a conquista de Pompeu, Mateus coletava impostos do povo hebreu para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Sua coletória estava localizada em Cafarnaum. Os judeus que enriqueciam desta maneira eram desprezados e considerados párias. Porém, como coletor de impostos, ele deve ter sido alfabetizado em aramaico. Por ordem de Herodes Antipa, então ele estava alocado em Cafarnaum, que era uma cidade marítima no Mar da Galileia, na Palestina. Como Mateus era coletor de impostos, uma ocupação desprezada pelo povo judeu, os fariseus eles criticaram Jesus ao vê-lo à mesa com os publicanos e pecadores. Isso está em Lucas, capítulo 5, versículo 29 a 32, onde diz o seguinte, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então Mateus, como ele era um coletor de impostos desonesto, impulsionado pela ganância, até que Jesus Cristo escolheu como discípulo. Primeiro, conhecemos Mateus em Cafarnaum, em sua cabine fiscal na estrada principal. Ele estava coletando direitos sobre bens importados trazidos por fazendeiros, comerciantes e caravanas. Sob o sistema do Império Romano, Mateus teria pago todos os impostos antecipadamente, depois recolhido dos cidadãos e viajantes para se reembolsar. Os coletores de impostos, eles eram notoriamente corruptos, porque extorquiam de longe e acima do que era devido para garantir seu lucro pessoal. Porque suas decisões foram aplicadas pelos soldados romanos, ninguém ousou se opor. Apesar de seu passado pecaminoso, Mateus era singularmente qualificado para ser um discípulo. Ele era um guardião de registros preciso e um observador atento das pessoas. Ele capturou os menores detalhes. Essas características o serviram bem quando ele escreveu o Evangelho de Mateus, cerca de 20 anos depois. Por aparências superficiais, ele era escandaloso e ofensivo para Jesus escolher, um cobrador de impostos como um de seus seguidores. Mais próximos, uma vez que eles eram amplamente odiados pelos judeus. No entanto,
Dos 4 escritores dos evangelhos, Mateus apresentou Jesus aos judeus como Messias esperado, adaptando a sua conta para responder às suas perguntas. Mateus mostrou uma das vidas mais radicalmente mudadas na Bíblia em resposta a um convite de Jesus. Ele não hesitou, ele não olhou para trás. Ele deixou para trás uma vida de riqueza e segurança para a pobreza e a incerteza. Ele abandonou os prazeres deste mundo pela promessa da vida eterna. Ele serviu como um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, como testemunha ocular do Salvador. Mateus registrou um relato detalhado da vida de Jesus, a história de seu nascimento, sua mensagem e seus muitos feitos está no Evangelho de Mateus. Ele também serviu como missionário, espalhando as boas novas para outros países. Tradicionalmente, os autores dos 4 primeiros livros do Novo Testamento recebem o nome de evangelista, título que na igreja primitiva correspondia às pessoas a quem, de modo específico, se confiava a função de anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Por isso ele era, então, denominado evangelista. Então, denominado de primeiro evangelho, logo no início, Mateus apresenta Jesus como o mestre que veio realizar a justiça, relata a morte e a ressurreição de Jesus. Seu evangelho é organizado em 5 livrinhos, cada um contendo uma parte narrativa seguida de um discurso, que reúne e explica o que está contido nas narrativas. O nome de Mateus aparece sempre na relação dos 12 primeiros apóstolos de Cristo, geralmente ao lado de Tomé. Podemos encontrar isso em Lucas, no capítulo 6, versículos 12 a 16, onde está escrito o seguinte: Naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Jesus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então ali ele já está citado, nessa parte ele já está citado como Mateus. Entre as citações consta uma ordem de Jesus, que é a seguinte: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte em que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: Toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso está em Mateus, no capítulo 28, versículos 16, 17, 18, 19 e 20. O ministério de Mateus no Novo Testamento é bastante complexo de atestar. Quando ele é mencionado, é geralmente junto com Tomé. Como discípulo, ele seguiu Cristo e foi uma das testemunhas da ressurreição e da ascensão. Depois, Mateus, Maria, Tiago e outros seguidores próximos a Jesus se recolheram ao cenáculo em Jerusalém. Na mesma época, Tiago sucedeu a Jesus como líder da igreja de Jerusalém. Eles permaneceram nas redondezas de Jerusalém e proclamaram que Jesus, filho do carpinteiro José, era o Messias, prometido nas profecias. Acredita-se que estes primeiros cristãos judeus eram chamados de nazarenos. É quase certo que Mateus era um deles, uma vez que tanto o Novo Testamento quanto o Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Todos dois, então, eles assim atestam, que eles fizeram os nazarenos. Mateus, ele pregou por 15 anos o evangelho em hebraico para a comunidade judaica na Judéia.
Mais tarde, ele viajaria fora da Judéia para outras províncias romanas, presumivelmente seguindo o ordenamento de Jesus em Mateus no capítulo 28, versículo 16 a 20. E espalhou os ensinamentos de Jesus entre os etíopes, macedonianos, persas e partos. Tanto a Igreja Católica quanto a Ortodoxa sustentam a crença tradicional de que ele tenha morrido mártir. Existem várias versões sobre a sua morte. Uma delas é que teria morrido na Etiópia, apedrejado, decapitado e queimado, defendendo Santa Ifigênia. Mateus ele conhecia o coração humano e os anseios do povo judeu. Ele era leal a Jesus e, uma vez cometido, nunca vacilou em servir ao Senhor. Por outro lado, antes de conhecer Jesus, Mateus era ganancioso. Ele pensava que o dinheiro era a coisa mais importante na vida e violava as leis de Deus para enriquecer a si mesmo às custas de seus compatriotas. Isso é um exemplo de que Deus ele pode usar qualquer um para ajudá-lo em seu trabalho. Não devemos nos sentir desqualificados por causa de nossa aparência, falta de educação ou nosso passado. Jesus procura um compromisso sincero. Então, ele sabia que por trás daquilo ali havia um homem que o serviria fielmente, né? Devemos lembrar também que o mais alto chamado da vida é servir a Deus, não importa o que o mundo diga. Dinheiro, fama e poder não se comparam a ser um seguidor de Jesus Cristo. Tem-se afirmado que Mateus é, por excelência, o evangelho da igreja. Escrito para instruir acerca de Jesus Cristo, o novo povo de Deus, apresenta-se diante do leitor como um texto de estrutura basicamente didática. É evidente que Mateus está mais interessado em coligir e apresentar na sua obra o pensamento de Jesus que em dar-lhe um conteúdo puramente narrativo. Consequência desse enfoque é o fato de que o evangelista nos transmitiu um quadro enriquecedor da cristologia. Cristologia é a história, a personalidade da doutrina cristã, da igreja primitiva. Quadro que poderia ser resumido em 4 pontos fundamentais. Então, tem 4 pontos fundamentais no evangelho dele, onde ele mostra ali a necessidade de falar sobre o Cristo, né, de revelar o Cristo. Jesus de Nazaré, primeiro, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, é o Messias esperado pelo povo judeu. Segundo, em Jesus, descendente de Davi, cumprem-se as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Terceiro, o povo judeu não chegou a compreender cabalmente a Jesus. Não chegou a compreender cabalmente a categoria espiritual nem a profundidade da obra realizada por Jesus em obediência perfeita à vontade de Deus. E no quarto ele diz: a rejeição a Jesus, o Cristo, por parte do judaísmo palestino, projetou a mensagem evangélica ao mundo gentio, revelando desse modo o seu sentido universal. Isso tudo está no Novo Testamento. Então, Mateus, ele é chamado o homem dos discursos, por ser quem mais cita as fontes. Ele mostra aos judeus que Jesus é filho de Davi e de Abraão, portanto, o Messias de Israel. Fala na universalidade da mensagem cristã, convidando judeus e não judeus a aceitarem os seus ensinamentos. Do ponto de vista cristológico, considera Jesus como rei, Messias que foi rejeitado e que criou outro povo em comunidade, que é a eclesia, que é a igreja. Eclesia quer dizer igreja. E emprega o termo Crios, que quer dizer Senhor, enquanto os outros evangelistas usam o termo mestre. As relíquias de Mateus, elas teriam sido encontradas em 1080 e levadas para a cidade italiana de Salerno, onde até hoje se encontram e são consideradas pelos mais crentes como verdadeiramente do santo, né? Para a Igreja Católica. Então, a Igreja Romana, que é a Igreja Católica Romana, ela celebra a festa de São Mateus em 21 de setembro e a grega em 16 de novembro.
O símbolo de São Mateus como evangelista é o anjo. Então, daí a gente pode, essa história toda de Mateus, a gente pode verificar que ele era um coletor de impostos que na época era ambicioso, era ganancioso, era corrupto. Ele violava as leis divinas, né? Enganando, ludibriando. Mas Jesus foi nele e escolheu ele como apóstolo. Por quê? À toa? Não, né? Jesus sabia, ele conhecia o íntimo de cada um. E ele sabia que Mateus iria segui-lo fielmente e iria fazer o que ele esperava, que era divulgar depois o cristianismo para os povos, né? E ele fez esse trabalho com toda a sua força, com todo o seu coração, e se tornou depois um dos evangelistas, onde escreveu, né, tudo aquilo sobre Jesus, e ele sempre fez questão de confirmar que Jesus era o Messias prometido, era o Filho de Deus e que veio trazer para nós a boa nova, né? E foi o que primeiro a chamar de Senhor também entre os evangelistas. Então que nós fiquemos com essa mensagem de que nem sempre o passado de uma pessoa revela totalmente a sua personalidade, a sua história. Pode ter muito mais dentro dessa pessoa do que a gente pode imaginar, né? Então fiquem todos com Deus, um bom final de noite para todos e uma semana de muita paz e muita harmonia. Uma boa noite para todos.